Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos, né? E a própria mensagem, né, que nós viemos trazer hoje já coloca para nós a situação, o porquê, né, nosso planeta, né, a nossa humanidade se encontra na situação que se encontra nesse momento. Nós podemos ver os nossos irmãos, né, que estão aqui em maior parte, são os nossos irmãos desencarnados, então que possamos, eu peço licença para vocês e também dou uma boa noite para eles, que eles também possam ser bem-vindos e que a espiritualidade que nos acompanhou e nos trouxe para essa mensagem possa nos dar suporte, ficar conosco, nos auxiliar para que possamos todos sairmos nessa noite dessa casa com o coração feliz, agradecido a Jesus e agradecido à espiritualidade e a Deus por estarmos, né, recebendo esta oportunidade. Nós até estávamos fazendo uma pequena reflexão ali sobre o que nós vamos passar hoje, quando o nosso irmão entrou a mensagem do Livro dos Espíritos, a questão veio mesmo a calhar, inclusive ele fez uma citação, e aí a gente lembrou uma passagem lá do livro Nosso Lar, que traz naquela irmã que chegou junto com o André Luiz, quando ele estava solicitando uma situação de trabalho para que ele pudesse ganhar bônus para poder visitar a família, aí chega uma irmã, né, junto com ele, o atendimento foi feito a 2 e nosso querido governador pergunta à irmã, nosso ministro lá, né, o nosso lar pergunta à irmã, qual o mérito, né, o que você precisa para que você possa ter direito a fazer a visita lá, visitar seus filhos. E aí várias situações ele pergunta e ela não gostou de nenhum tipo de trabalho, várias fábricas, vários setores de serviço foram apresentados a ela, mas nenhum serviu para que ela pudesse, né, aplicar, né, os seus esforços para ganhar esse bônus, esse mérito, né, de ter o direito de visitar a família. E a gente vê a parábola, né, lá do festim de bodas, né, na continuação a gente vai ver que, caramba, será que nós também não estamos agindo dessa mesma maneira, com todos os recursos, com todas as ferramentas que o Pai tem colocado ao nosso alcance? Então vamos lá, a parábola, o estudo começa com uma parábola, né, o festim de bodas, né? Nós podemos até fazer uma observação, né? A simplicidade, né, da mensagem de Jesus para nós, né? O espírito de maior envergadura, né? O espírito com aquela ciência toda, né? Com todo aquele conhecimento, né? A pedagogia maior que a nossa inteligência humana pode alcançar, esteve no nosso meio e usou dos termos mais simples, né? Ele podia falar de linguagem em situações que nossa mente, nossa inteligência jamais poderia compreender. E ele, no entanto, usou na natureza, pegou as coisas da natureza para nos passar a mensagem. E aí nós vamos fazer a leitura aqui do nosso capítulo 18, né? Trazendo para nós o festim de bodas. Aí, tem como você... Eu prefiro ficar até no calorzinho, só assim não... Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele então enviou outros servidores, mas eles também recusaram de vir. Com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está pronto, tudo está preparado. Vindes às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, à sua casa de campo e outros aos seus negócios. Os outros
se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feitos ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Caramba! Podemos observar uma situação de qual nós estamos falando de Deus, né? Estamos elevando o nosso coração a Deus, né? Nosso Criador, Jesus, nosso governador, e a gente vê a situação, né? Como é colocado para nós exército, né? Queimar a cidade. Para frente um pouquinho nós vamos trazer uma explicação sobre isso. Então lhe disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontravam, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse a seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Se nós pegarmos o sentido literal da mensagem, nós vamos notar o quê? Poxa, né? Um Deus que queima a cidade, né? Um Deus que manda atar as mãos, né, de uma de suas criaturas, né? Jogar as trevas exteriores. Isso nos faz o quê? Qual a mensagem de Jesus, né? Ele passa para nós contando essa parábola. Com essa narrativa, se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver que ele está querendo fazer o quê? Chamar a nossa atenção. Como um professor, né? Que quando ele aplica uma lição, ele quer dar um ensinamento, ele faz o quê? Qual a perspectiva dele? Fazer com que aquele que esteja ouvindo, né, entenda a mensagem a qual ele quer passar. E para isso, o professor usa, né, de todo o recurso que está ao seu alcance para fazer com que esse aluno, né, possa aprender. Não todos, mas pelo menos que a maioria, né, possam entender a mensagem, para que aquilo possa servir, né, de aprendizado. Né? E Jesus usando, né, de todos os recursos, e principalmente os recursos da natureza, falando para um povo, né, que era nós mesmos, que estávamos lá naquela situação de ignorância, ainda um povo rebelde, né, um povo rude, né, com ainda a nossa educação moral, né, com o nosso entendimento sobre a vida espiritual ainda rude. A mensagem que poderia fazer com que a nossa atenção fosse voltada para isso teria que ser colocada desse jeito. Naquela época, se nós falássemos, né, desse evangelho, a mensagem de amor, nós não entenderíamos. Então, Jesus, com toda a sua envergadura espiritual, trouxe para nós essa mensagem na condição de que, quando nós vamos fazer um plantio,
qual é a primeira coisa que nós fazemos? Fazemos uma análise do solo, né? Do terreno onde nós vamos plantar, né? Depois fazemos o que? Tratamos dessa terra com arado, né? Já notaram? Alguém aqui já? A maioria de nós aqui, eu acho que já passou por lá, né? Se não passou, passou pelo menos perto de uma roça, né? Já viu como é que o arado faz, como é que ele penetra na terra, ferindo, agredindo a terra, né? Revolvendo a terra todinha, né? Buscando o quê? Fazer com que a terra, né, fique fofa e que ela possa absorver o maior número de, né, a maior quantidade de insumos possíveis. E aí ele vem com o quê? Com a semente. E coloca aquela semente nessa terra, né? E aí aguarda-se um período de tempo, né? E a semente entra em quê? Em luta, né? Com o seu envoltório, que é a casca, né? E aí brota, começa a fazer todo um período de germinação, vem, cresce, né? Floresce, frutifica, mas ainda precisa de um período para que esse fruto amadureça, para que ele possa ser colhido e degustado. Naquele tempo, essa parábola era a semente. Esse ensinamento que Jesus trazia para nós através das parábolas era a semente, né, que estava sendo plantada naquele instante. E nós podemos observar que todas as parábolas que Jesus trouxe para nós, todas elas, né, elas são encadeadas uma à outra. A mensagem é passada várias vezes. Assim como diz ali no próprio texto da parábola, vários emissários, né, foram mandados, o rei mandou, né, vários servidores, né, espalharam a notícia, levaram o convite, né, para aqueles irmãos, né, que eram os convidados, os que julgavam-se merecedores do convite. E se nós formos voltarmos um pouquinho lá no tempo, nós vamos ver quem eram esse povo. Eram os hebreus, os israelitas, né? Naquela época, naquela situação, com toda a rigidez daquele povo, né? Que éramos nós, só poderíamos receber essa mensagem e ter atenção se ela fosse colocada para nós desse jeito. Por isso Jesus usou dessa pedagogia para nós, para ferir os nossos sentidos e colocar a semente, que é a semente do amor, a semente do Evangelho no nosso coração. Por isso as palavras, né, vieram para nós com esse sentido, no sentido cult, colocadas para nós, para que nós conseguíssemos, né, numa situação de atenção, absorvermos todo esse entendimento, todo esse conhecimento e colocá-los em prática. Agora nós vamos dar um saltozinho para a nossa era, né, para que possamos um pouquinho de nós entender a mensagem nos tempos atuais para nós. André Luiz, aqui, né, no livro Nosso Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, vou pegar apenas a introdução, né, lá do livro e a mensagem de André Luiz, e a gente vai fazer uma dissertação sobre isso, sobre essa passagem. Logo aqui, na introdução, no prefácio do livro, nós temos uma mensagem de Emmanuel. Ele coloca assim para nós: os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento
e do verdadeiro amor, para redimirmos o passado escabroso. Modificam-se tabelas e nomenclaturas usual nas reencarnações. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por vezes, valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda por se florir. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir ao outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorria na Terra anos atrás, quando se lhes falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural e justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica, milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente e melhorar estatísticas, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar árvores, favores de opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se, a luta humana é uma oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor, amigo, que a maior surpresa da morte carnal é nos colocar face a face a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou precipitamos
precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Elas diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do Espiritismo e do Espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Então, aqui, nosso companheiro, nosso irmão Emmanuel, né, no prefácio do livro Nosso Lar, vem trazendo para nós, né, uma situação na qual nós espíritas, né, precisamos prestar muita atenção. Porque muitas das vezes a gente coloca na situação de que ir à casa espírita, né, assistir uma palestra, tomar o passe, tomar água fluidificada e, em algumas vezes, fazermos alguma doação, seja ela material, seja ela de qual a situação for, que não é o suficiente para que nós possamos nos colocarmos na condição desse convidado, né, que ali a parábola traz para nós. Que é necessário que, além disso, nós precisamos trabalhar no nosso coração. Nós precisamos dar um mergulho para dentro de nós e nos visitarmos o nosso interior e fazermos, né, um balancete de como estamos usando, né, esses recursos. Nós estamos hoje numa casa espírita, estamos assistindo, né, um pecador chamado Francisco falando sobre, né, Jesus, né, falando sobre a mensagem divina, né? E aí a gente se pergunta, quando nós saímos daqui, o que nós ouvimos, né, o que nós sentimos no nosso coração, como vamos colocar isso em prática lá, no nosso dia a dia? Porque, pelo que ele traz para nós aqui, né, no prefácio aqui, o Emmanuel trazendo para nós, não basta apenas trabalharmos no sentido exterior, que nós precisamos trabalhar também o nosso sentimento, o nosso comportamento. E qual é o melhor lugar de se trabalhar isso? Existe um lugar, né, chamado lar, né? Nosso lar, aí nós podemos falar lá no nosso lar, nossa casa, né? Onde a gente tem uma esposa, ou temos um esposo, onde nós temos os nossos filhos, né? Nossos parentes mais próximos, e é aí que a coisa fica difícil para nós. Nós conseguimos trabalhar uma situação, né, de qual um companheiro de fora tivemos uma desavença, um desentendimento, se ele pedir desculpa, a gente se desculpa e acabou ali, morreu a situação ali. Mas com um familiar fica diferente, não fica? Por quê? Porque normalmente o familiar faz o quê? Ele toca na nossa intimidade, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe, né, que quando nós estamos diante dele, estamos diante de um espelho. E muitas das vezes esses irmãos difíceis que são colocados ao nosso lado, junto conosco, é a nossa melhor ferramenta de trabalho, né? Aquele que, se trabalharmos, né, o nosso coração com os sentimentos ensinados pelo Cristo, vai ser a chave, né, para que nós possamos abrir a porta do céu para nós. Mas existe um outro pequeno problema. Esse pequeno problema é que nós já estamos rolando por mundos há muitos e muitos anos. E nós já fomos convidados, né, a sairmos desses mundos, né, pela porta dos fundos, por causa dos nossos erros. Nós sabemos, né, pelas obras, né, pelos estudos que a gente faz do Espiritismo,
que esse não é o primeiro planeta que nós estamos, e que muitos de nós, esse aqui não é o nosso planeta de origem, viemos de outros planetas, e ainda iremos para outros planetas. Basta fazermos o nosso dever de casa com objetivo ou não fazermos, porque se trabalharmos no nosso coração, se trabalharmos com todos esses recursos que são colocados ao nosso alcance, conseguimos crescer, certamente, né, nós vamos querer uma experiência diferente, mas nós não vamos abandonar os nossos entes queridos aqui. Nós vamos querer ir para esses mundos, buscarmos conhecimento, entendimento e depois voltarmos para trazer para os nossos entes queridos, nossos irmãos que ficaram ainda aqui, né, auxiliá-los, ajudá-los. E isso a gente pode ver, né, quando a gente estuda as obras espíritas, que muitas mensagens, muitos irmãos aí, né, nós podemos dizer Chico Xavier, Divaldo Franco, né, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, são irmãos que provavelmente ocuparam outros planetas, começaram uma situação na Terra e vieram trazer para nós o quê? Vieram nos auxiliar, nos ajudar, né? E muitos ainda continuarão. Temos, por exemplo, o exemplo do nosso irmão Bezerra de Menezes, né, que foi até convidado para ir para outra situação, para outro planeta, e ele preferiu ficar conosco, né, nos órgãos do nosso planeta Terra, aí, nos ajudando, colaborando conosco. Nós temos mensagem, há pouco tempo, né, mensagem de Chico Xavier, né, como Chico psicografava, a mensagem de Bezerra, e outros irmãos, sinal de que o Cristo fez um grupo de irmãos que passou por aqui, ganhou experiências e eles estão nos auxiliando, mas que precisamos também darmos conta, né, do que nós estamos fazendo com esses recursos, com essas mensagens, com essas missões. Vamos ver a mensagem de André Luiz para nós, no livro Nosso Lar. André Luiz manda uma mensagem aqui para nós. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar intenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em quantidade, em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não define, não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Muitas vezes usamos, né, formas externas, situações externas, como estava falando, comentando atrás, né, aquela situação de o que nós fazemos com o exterior, às vezes fica no exterior. O que precisamos fazer é buscar o exterior, né, as ferramentas que estão aqui sendo oferecidas para nós, como as ferramentas materiais, né, as mensagens, e trabalharmos na situação de espíritos. Nós, ao caminharmos, né, muito tempo em encarnações e nos atrasarmos nas nossas experiências, acabamos, né, dando muita importância à matéria e deixando de lado as coisas espirituais. E no momento em que nós nos encontramos, a espiritualidade vem trazendo para nós, né, nos alertando para que nós, né, acordemos para a nossa situação de espírito, para que nós possamos nos enxergarmos como espíritos encarnados,
que esse corpo é apenas uma veste, uma ferramenta, e que um dia esse corpo vai morrer e que nós precisamos estarmos preparados, né, já que recebemos todos esses recursos, todos esse auxílio, né, para enfrentarmos a nossa e darmos continuidade à nossa vida espiritual. No momento, nós estamos vivendo uma situação difícil, temos uma pandemia aí na nossa porta, voltando novamente, né? Achávamos que ela já tinha passado, mas está de volta. Os países, numa situação difícil, procurando uma situação de buscar uma vacina, né? Que possa, né, contribuir, ajudar para que essa doença, essa enfermidade tenha menos agressividade. Mas mesmo que consigamos encontrar a vacina, uma vacina que seja eficaz para esse problema, isso não vai resolver o nosso problema. Pode até nos ajudar, mas não vai resolver o nosso problema por definitivo. Por quê? Porque, vamos nos perguntarmos, por que esse vírus, essa enfermidade chegou e bateu a nossa porta? Temos uma mensagem de Emmanuel, né, no livro, se eu não me engano, no livro Depois da Morte, né, que ele fala que a medicação, né, o comprimido ajuda, a injeção, né, ajuda, a fisioterapia ajuda, mas nós precisamos de quê? Trabalhar para que possamos conseguir conquistar a medicação para a alma, porque a nossa enfermidade verdadeira não está no corpo físico. O corpo está apenas expressando o que lá no fundo, né, é onde está a verdadeira doença, onde está a verdadeira enfermidade. E que simplesmente a doença física é uma expressão da nossa doença espiritual. E que se ela chegou no corpo físico, veio por dois motivos. Um dos motivos possa ser que nós já não precisamos mais dessa enfermidade como alma, já trabalhamos bem, né? Já nos colocamos em condição de não precisarmos mais passarmos por essa experiência. Como a doença está na alma e nós já fizemos o nosso trabalho, ela se expressou no corpo físico e aí ela pode ou nos levar ao desencarne ou não, né? Podemos fazer uma cirurgia, extirpar, por exemplo, um câncer ou fazer um tratamento e nos curarmos de outro tipo de doença, de enfermidade, não precisamos mais, mas como também ela pode nos levar ao desencarne. E esse desencarne, através dessa enfermidade, pode ser uma bênção para nós, para que nós não precisemos, que nós sabemos, né, temos informações, principalmente livro dos Espíritos, e outros livros, outras obras trazem para nós que quando nós entramos, por exemplo, um infarto, a gente tem uma situação, né, o corpo físico cheio de energia ainda, fluido vital lotado, pode nos causar um problema, né, no desencarne, porque nós estamos fluido vital sobrecarregado. Como também não pode, vai depender do nosso merecimento. Existem espíritos que passam por esse desencarne dessa situação e, no entanto, não tem nada. Vai depender do nosso grau evolutivo, do trabalho que nós fizemos enquanto encarnado, né, com os recursos que foram colocados ao nosso alcance, para que a gente possa ter, né, uma passagem, né, para o outro lado, voltar à nossa pátria espiritual com menos problema, com menos dificuldade. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo nesse momento é uma situação para despertar, principalmente nós espíritas, né, que já a gente nem se coloca assim, se Jesus trouxe para nós a doutrina espírita, para que nós, com um pouquinho mais de conhecimento de estudo, buscássemos a nossa redenção, é sinal de que nós já passamos por outros caminhos por aí, né, outras religiões, né, outros tipos de situações na qual nós poderíamos ter ido embora e, no entanto, nós ficamos retardatários ou não. Precisamos colocar tudo, né, naquela situação de como é que se fala? Relativo, né? Toda a situação é relativa. Então, o que nós recebemos da espiritualidade, nós precisamos, principalmente nós espíritos, abrirmos o nosso pensamento, né, o nosso entendimento e usarmos essas ferramentas, esses recursos,
Não só para nos auxiliar, mas para auxiliar os nossos irmãos também. Esse é o nosso momento de nós buscarmos dentro do nosso coração a serenidade, né? E buscarmos fazer a caridade. E esse fazer a caridade é dividir aquilo que nós recebemos de amor, de carinho, de respeito, de atenção com os nossos irmãos. E se pudermos colaborarmos com a situação material também, possamos fazer. Mas o principal nesse momento é o carinho, é o consolo, é aquele ombro amigo, né, que agora a gente não pode mais se abraçar, né, pelo menos por enquanto, a gente tem que só tocar ali, né? Mas em breve nós poderemos. E se a gente desencarnar, a gente troca abraço lá do outro lado, que lá não tem problema, né? Lá, esse vírus, não... ou será que vai? Né? Oh, não pode? Que possamos nos abraçar do outro lado, não é não? O que houve, Maria? Aí ele vem para nós assim, ó. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Opa, viu? Uma morte, um sopro renovador. Que essa mensagem traz para nós uma morte, um sopro renovador. Ele já está dizendo para nós que a morte não é o fim, né? Já traz uma notícia boa, né? Como uma situação na qual a gente ainda se... Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Aí a gente não sabe, nem tem como responder essa pergunta. Vamos aguardar aí para ver o quanto a gente vai, né? E nós fomos lá no livro dos Espíritos falar, dizer para nós assim, quantas encarnações, né, é necessário para que o Espírito chegue a ser um Espírito puro? E aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, bom, nós não sabemos, mas nós sabemos que quanto mais você trabalhar, menos encarnações você vai necessitar para poder fazer o trabalho de evolução ao qual precisa trabalhar, né? Não sei qual... Se eu não me engano, acho que é do item 100 em diante, né, na primeira parte mesmo, que vai falar sobre isso. Aí ele coloca para nós assim: o letrado em filosofia religiosa fala de liberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Oh, Jesus, aí me deu uma... É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele, só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa, nosso esforço, pobre quer traduzir, nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros o anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vossos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vossos se fortaleçam em primeiro lugar. Fornecemos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer
E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se a grandes lições da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. Então, a mensagem de André Luiz aqui para nós, né? Ela é clara, ela é explícita. Uma mensagem de um espírito, né, de um ser que caminhou praticamente conosco, né, que esteve aqui no nosso meio, viveu a experiência que nós estamos vivendo, né, e ele traz para nós uma notícia lá de outro lado. Inclusive, né, se nós formos observar, né, nós vamos ver, principalmente quando ele, não sei se todos aqui viram o filme, aqui no livro fala, né, ele desencarna, e ele não desencarna numa situação legal não, né? Ele desencarna numa situação meio delicada, né? Tanto é que quando ele desencarnou, né, ele não teve nem condições, não conseguiu nem perceber, né, que a própria mãe estava ali na cabeceira dele tentando ajudar, mas ele não conseguia perceber isso. Mas pouco tempo se passou, né, e como a gente sabe aqui, né, 1 milhão de anos aqui na Terra, 1 minuto, né, um dia. Então, quer dizer, não temos percepção de tempo e espaço lá do outro lado. O que vai fazer com que isso já é uma coisa a nosso favor, né? Porque a gente sentiu uma dor de dente, já pensou? A gente com uma dor de dente aqui, né? Tá, mordeu alguma coisa, quebrou o dente ou aconteceu algum acidente que feriu a gengiva, né? A gente sofre pra caramba em 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas e se enche de medicamento até procurar um dentista, né? Agora imagina se nós tivéssemos a percepção de tempo e espaço lá do outro lado como espírito, né? Como seria, né? É uma coisa que a gente, aí sim, isso pode acontecer? Pode. Como? Como pode isso acontecer? A gente desencarnar e não perceber que desencarnou, né? Isso vai fazer o quê? Com quê? Vai fazer com que a gente fique andando pelo mundo, né? E aí, vai sentir fome, ficar do lado dos familiares, buscar, né, a situação na qual nós tivemos todo o envolvimento quando estávamos encarnados. Esse aí vai ser o preço que nós vamos pagar, né, que pagamos, e que provavelmente em encarnações passadas nós passamos por isso. Vivemos essas experiências, que para a gente chegar até aqui já nesse entendimento, a gente passou lá no primitivo, viemos fazendo uma caminhada, então nós temos experiências boas, né, que nós trazemos conosco na nossa bagagem, mas também temos experiências ruins. Nós já, lá no tempo da barbárie, caminhamos por lá. Quantas vidas será, né, se não existisse o véu obstrutivo, né, para nos ajudar, nos auxiliar, né, a bondade do Pai, a misericórdia, o grande amor, né, por nós, se não apagasse da nossa memória, né, essas situações? Será que nós teríamos condições de estarmos aqui hoje tranquilo, falando sobre espiritualidade? Provavelmente não, né? Por isso que muitas das vezes, né, eu até posso me colocar nessa situação aí, a gente vem parar na casa espírita com obsessão, com um monte de situação difícil, né? Se tratou aqui nessa casa espírita, né? E agora nós estamos aqui buscando aprender, né? Mostrar um pouquinho de que nós recebemos, de tudo que nós recebemos aqui, e com a espiritualidade do lado, tentando fazer com que a gente consiga trazer uma situação na qual possamos passar experiências, coisas que possamos colocar e experimentar na nossa vida, em nossos lares, com os nossos familiares. Então, quer dizer, olha como é feito o convite, né? Como é feito o chamamento para nós, né? E aí a gente pode observar, se a gente olhar um pouquinho, sair um pouquinho da caixinha, como a gente costuma falar, né? Afastar um pouquinho do corpo físico, das coisas materiais, olharmos, né, para o nosso sentimento, mergulhar para dentro do nosso coração. Espírito imortal,
Filho de Deus, que traz dentro do coração todas as bênçãos, toda a herança divina, tudo que Deus tem no macro, de grande, nós trazemos dentro do nosso coração na parte menor. Somos herdeiros de Deus. O que nós precisamos fazer para que essas coisas boas, né, a nossa essência divina possa vir, né, aflorar? O que nós precisamos fazer? Sabe, aquele diamante enterrado na crosta terrestre, né? O que ele precisa ser feito para que ele se torne uma joia, né? Sisal, um trabalho, né? Ali para poder do sisal, para poder burilar, tirar aquela crosta e deixar que ele brilhe, fazer com que ele venha a mostrar a sua beleza. E isso é que nós precisamos fazer conosco, usando as ferramentas, usando o meio exterior, usando os recursos, né, que estão aí ao nosso alcance. Então a nossa mensagem, né, para esse fim de noite é que nós possamos ir para os nossos lares. Não busca fora não. Faz lá uma leitura de uma página, faz uma prece, fecha os olhos e para dentro. Vamos ver lá no nosso interior, o que nós temos de bom. Vamos buscar a nossa singularidade, porque cada um de nós é um mundo. Cada um de nós, sabe, traz coisas belas, coisas lindas, que estão já dentro de nós aqui, só esperando que o nosso esforço, a nossa vontade de colocar isso em prática. E nesse finalzinho de ano, né, nesse finalzinho aqui que nós estamos aí na semana do Natal, que antecede a semana do Natal, né, sexta-feira que vem já é o Natal, né, onde nós comemoramos com o Cristo, né, o seu aniversário. Então que possamos nesse finalzinho de ano, né, agora aí, olhar para dentro de nós e ver o que nós temos de bom, que nós podemos usar, que nós podemos dividir com nossos irmãos e que nós podemos colocar em prática. Essa é a mensagem. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Obrigado a todos e uma boa noite.